Novamente, nos encontramos aqui para dar sequência ao diálogo, jogando conversa fora. E vamos começar hoje a falar sobre tanatofobia. E para iniciar esse assunto eu vou passar para o Bill. Lembrando que a natofobia, mais conhecido como morte, medo da morte, é digamos assim, um problema mundial que todos temem, né? E que todas as pessoas, todos os seres, com seu instinto de conservação, então todos temem a morte, é a pior coisa que pode acontecer para um ser. E outra coisa que nós tememos muito também são as mortes de nossos entes queridos. E mesmo que nossos entes queridos tenham 90, 100 anos, e a gente ainda teme a perda, o desencarne, né? Então, a gente hoje pegou esse tema, porque assim como isso é um problema mundial, então a gente gostaria de falar um pouco sobre isso e levar esses conhecimentos a todas as pessoas que nos honram acessando esse site e com isso passar a esperança e ver pelo conteúdo profundo da morte que a morte ela é preciso, ela é necessária, né? Então, como disse Jesus Cristo aos discípulos, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade. Certo. Então, e os Espíritos passaram essas comunicações para nós e deixaram bem claro, né, que o Consolador prometido, no caso, vinha através das respostas obtidas por Kardec aos Espíritos. E ficou registrado no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, versículo 5, da Lei da Destruição. Então ele diz o seguinte: destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo, pena de morte. Então são esses temas que serão encontrados nessa parte de lei da destruição. Mas o que a gente quer comentar muito é sobre a primeira, que é a seguinte: destruição necessária e destruição abusiva. São a primeira, necessária, né? Então, é preciso que tudo se destrua para renascer-se, se regenerar, porque chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação, melhoramento de todos os seres vivos. Eu não penso em nós como seres humanos. Eu penso em nós como consciências. E consciência é indestrutível. Isso. Certo? Concorda comigo? Sim. Então nós somos imortais. Exato. E só que a morte que nós relatamos e que nós sabemos, né, ainda assim nós tememos a morte do corpo físico, né? Porque depois da gente passar um período de anos aí nesse corpo denso, nesse físico nosso, e como temos o instinto de conservação que está nos seres humanos como em todos os animais, então a gente teme em maior grau a questão do desencarne da morte, embora a gente já deixa bem claro que nós somos seres eternos, nós já estamos na vida eterna, né? Somente o físico é que morre. E como ele diz aqui, e é preciso, porque você imagina, né? Você aí com 90, 95 anos, né? É um espírito, um ser eterno, um ser imortal, mas está num corpo bastante frágil. Então, quer dizer, esse corpo, ele tem que ser renovado. A pessoa nasce aqui, né, justamente para aprimorar o espírito. E nós temos que cumprir a missão aqui. Nós estamos de volta para casa. O nosso lugar não é aqui. Nosso lugar, a nossa pátria, ela é espiritual. Não há razão para ter medo. E o seguinte, e agora tem diversos estudos atinentes à morte, né? Que você pode até
melhorar esse medo da morte. Por exemplo, a projeciologia nos ensina que nós nos projetamos todas as noites. A massa impensante não sabe que ocorre isso, mas está acontecendo sempre também, mesmo que a pessoa não conheça o fenômeno. O essencial seria as pessoas estudar mais a projeção, o fenômeno da projeção, porque assim perderia, tenho certeza, o medo da morte. Porque seria um treinamento mesmo para morrer. Porque na verdade, quando o espírito está fora do corpo, quando a consciência está fora do corpo, aí não tem dor, não vai haver dor, certo? Porque geralmente a pessoa tem medo da transição, da passagem, né? Ao desligar do corpo físico, o medo da dor. Mas aí que está a solução. Seria muito útil a pessoa estudar a projeciologia, né? Porque aí poderia usar a favor disso. Porque nós estamos aqui de passagem mesmo, o tempo nosso vai chegar, uma hora nós temos que ir embora mesmo, vamos passar também para o desencarne mesmo. Então por que não? Se nós temos ferramentas que podem nos ajudar a encarar isso mais facilmente, por que não estudar? Isso. E o seguinte, e como você disse aí, o fenômeno da destruição é uma coisa necessária mesmo, tem que destruir para depois né, melhorar. Não pode ficar toda a vida assim. Então sai de passagem mesmo por aqui. Nós fazemos uma simples comparação, por exemplo, nos nossos quintais, se a gente tem o hábito de possuir animais, um tipo de animais muito usados que são as aves, galinha, galo, essas coisas. Então a gente vê que quando uma galinha chega a um certo ponto, ela já não tem mais capacidade de pôr ovos, de chocar, né, de tirar ali as suas crias. Ela já está bastante decaída, já não alimenta direito, e vai indo assim até que ela, né, e acontece o mesmo, digamos, com o galo, né? O galo, depois que ele fica velho, ele já não é mais aquele madrugador, cantor das madrugadas, já não sai com todo aquele pique, né? Já está para baixo. Então, quer dizer, e a nossa vida física, ela é assim também, chega a um ponto em que fica até insuportável o nosso corpo físico. Você já notou que coisas antigas a gente se lembra como se fora hoje? Aconteceu, faz 30 anos que aconteceu isso. Na verdade, parece que foi ontem. O que ocorre? O espírito não envelhece, né? O espírito nunca envelhece. Então, assim, o teu corpo físico sim. Né? Então, vai ter que ser descartado mesmo, né? Com certeza. Mas o espírito está sempre jovem. Eu costumo pensar em nós como consciência. Eu não penso em nós como, já disse isso antes, né? Eu não penso em nós como seres humanos. Isso. E lembrando que o espírito que somos nós, como você disse, ele é como vinho, que quanto mais velho, melhor. Mais conhecimento. Então, quer dizer, ele é o contrário do corpo físico. O corpo físico, quanto mais velho, mais frágil, mais sujeito às doenças, mais lerdo, né? Com menos capacidade de desenvolver até as próprias necessidades, como tomar banho, ir ao banheiro, né? E o espírito é diferente. O espírito, quanto mais vive, quanto mais velho, mais sábio, mais nítido, mais capacitado, mais lúcido, né? Então é importante a gente saber distinguir essa diferença. E é por isso que a gente está nesse tema, falando sobre isso, que é muito polêmico, porque é o que todos temem, a morte. E a morte, ela é uma destruição necessária. Mas você sabe que a vida física está sendo prolongada? Antigamente a pessoa vivia lá até o INSS mesmo, né? Apresentava a pessoa, a faixa de idade era muito, né? Além do que hoje. Então hoje, você vê, né? Inclusive, a Previdência quer aumentar a idade lá agora para a pessoa aposentar com uma maior idade, porque a pessoa está vivendo mais. E pelo jeito, como nós sabemos que agora vai ter curas para todas as doenças, temos aí o fenômeno aí das células
sistemas tronco, está vendo aqui. Isso. E está sendo Substituindo substituindo, órgãos. está não substituindo órgãos, não está refazendo. E isso aí vai ser usado, estão treinando a usar isso aí, então, e vai descobrir mais coisas ainda para prolongar a vida da pessoa. Né? E eu acho que o homem dura 100 anos, acho que até pouco, porque na verdade o urubu dura 200 anos. Você sabia disso? Sim. Então eles querem prolongar uns pouquinhos, oxalá, que cheguemos a durar uns 200 anos. Né? Tudo bem, mas tem uma coisa, a morte vai ter que existir mesmo, que vai chegar um dia, se não morre por mal físico, vai morrer. Está vendo muito aí, terremoto, vulcões, então é por aí. Então, de qualquer maneira, você não vai ficar aqui eternamente, você vai ter que sair mesmo, vai ter que voltar para casa, a sua casa não é aqui. Eu insisto em dizer que a nossa casa é espiritual. Isso. Nós estamos aqui a segunda fase. A primeira fase é lá. E a gente pode ver também que, além da necessidade, é o equilíbrio da natureza, né? Porque você imagina hoje, tem uma média de 6 milhões de habitantes no planeta. E a gente vê que há bastante irmãos que ainda estão sem teto, sem acesso à água, rede de esgoto, energia elétrica, ruas asfaltadas. Então, nas favelas e até em pequenas cidades, há muito índice de pessoas assim. Isso devido ao quê? Considerado humanamente falando a superpopulação. Agora imagina assim como nascem várias pessoas se não houvesse a morte também, que leva os mais velhos, né? Então, quer dizer, haveria um desequilíbrio na natureza. Então, por isso existe essa lei da destruição. E ela é muito certa, se a gente analisar na íntegra, dá para perceber o quanto ela é útil diante de tudo isso. Né? Eu não sei por que sofrer por antecedência, né? Com antecedência. Que não adianta a pessoa temer a morte, que uma vez vai morrer mesmo. Não temendo ou não, vai ter que morrer mesmo. Então é mais fácil reconciliar aí, tentar refazer e enfrentar de frente, tem que passar esse medo bobo, porque é um medo bobo. Porque na verdade não tem como corrigir isso aí. Contra a morte não tem doença, porque uma hora vai ter que ir embora mesmo. Né? Isso. E a morte, se pensar bem, é a coisa mais democrática do mundo. Ela é igual a ricos e pobres. Isso. Eu tenho que atender, né? Boa tarde, boa noite.